Hoje nós começamos aí uma nova jornada, um novo livro. Estamos indo agora para o livro de Juízes. Foi encerrado na semana passada os últimos 3, 4 capítulos de Josué, onde a gente vê lá algumas ordens sendo passadas por Josué e foi abordado lá pelo pastor Paulo, né? Agora nós vamos entrar em uma nova fase, né? E o chamariz lá, o nosso título é Círculos Viciosos. Existe saída? Né? Quem já deu uma lidinha lá no livro de Juízes, como eu falei, o professor vive de ilusão, que o aluno vai estudar o texto proposto, né? Então, se você der uma lida lá, você vai ver que essa pergunta aí, ela tem porquê. Por várias vezes lá no livro de Juízes, o povo faz algo de errado, aí vem lá um juízo, Deus levanta alguém para resolver a situação. Então, círculos viciosos. Então, Juízes é um ciclo de pecado, sofrimento, súplica e de restauração ou de salvação. Pode mudar para mim, Betina. Não achou o controle ali, o controle vai ser a Betina de novo. Você deu comando. Você deu comando. Você está descontrolado. O livro de Juízes, então, ele vai contar a história dos filhos de Israel, já no momento em que eles se estabeleceram na terra de Canaã. Eles já chegaram lá na terra de Canaã, após a morte de Josué, e eu dei uma pesquisada, tem gente que inclui aí, fala de 12 juízes, 14, 15, tem gente que inclui Samuel, inclui Moisés, inclui Josué, mas na verdade o livro de Juízes, ele vai trazer lá o nome de 12 deles. Alguns mais importantes, alguns menos importantes, são apenas citados. Deus levantou tal, ele foi e libertou o povo, e fica só nisso. Em nenhum ponto da Bíblia a gente vê mencionado de novo o nome desse juiz. Ele surpreende também mostrando um Israel mais fracionado, já não é mais aquele povo unido, ele possui lideranças. Existem alguns homens, algumas pessoas que representam a liderança. Então já não é mais aquela nação completamente unida. E o grande problema no livro de Juízes é, quem leu aí? Isso, todo mundo falou, tá certo, idolatria. Exatamente, muito bem. O grande problema do livro de Juízes é a idolatria. É algo que de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre alertou, e é algo que deixa Deus bastante triste, a idolatria. E aí quando a gente fala em idolatria, talvez você pense assim, eu não sou idólatra, porque eu não tenho uma imagem, né? Idólatra, por exemplo, a minha tia, ela lá tem um monte de santinho e ela pede as coisas, mas idolatria, ela tem um sentido mais amplo, né? Se ocupa o lugar de Deus na sua vida, é idolatria. Então, de repente, nós estamos sendo, sim, idólatras, mesmo sem ter imagens, né? A gente vê, por exemplo, um Deus chamado Mamon, né? Que é quem? Dinheiro. Dinheiro, né? O dinheiro, quando é levado aí a uma categoria de adoração, é o Deus, né?
É claro que ninguém aqui tem esse problema, ninguém gosta de dinheiro, ninguém gosta de comprar nada, de consumir nada, então não é um problema da pós-modernidade. Nós já aprendemos o que tinha que aprender estudando o livro de Juízes. Né? Próxima, Betina. Bom, então a gente vê esse ciclo aí no livro de Juízes. Está ali descrito os capítulos, quais são as partes que vão abordar. Então a gente tem lá o povo que entra numa depravação, nós já vamos analisar um pouquinho aí por que disso. Aí existe uma disciplina, vem lá uma nação, vem um rei, escraviza todo mundo. Passa um tempinho, eles voltam a lembrar de Deus, caem em desespero, clamam ao Senhor. Ele vai, levanta um juiz, levanta um libertador, e aí passa um tempinho lá o povo tranquilo, aí o juiz morre, todo mundo esquece tudo e volta lá nesse ciclo várias vezes no livro de Juízes. Aqui a gente pode ter a ideia de que a gente conhece juiz como alguém que julga, né, como um intermediador numa determinada situação. Mas, na verdade, os homens descritos aqui, e mulher, né, são mais líderes militares. A maioria deles são líderes militares, né, não se menciona alguém que está lá para intermediar uma situação, julgar uma situação, mas sim líderes, libertadores que atendem ao clamor e Deus levanta para essa libertação. Bom, como eu disse no momento anterior, né, na outra lição que nós vimos, eu gosto de enfocar no que a passagem tem para nós, ok? A gente poderia aí falar da história, do momento cultural, etc. E, de novo, quero salientar, obrigado, vamos ver se eu me entendo com isso aqui. Não é uma crítica, é só metodologia diferente. Né? Então, ao ler um texto, alguns capítulos, o que isso serve para nós atualmente? O que nos afeta? Né? Porque as pessoas que escreveram esses relatos, escreveram esses livros, elas estavam focando aquelas pessoas da época. Então, o que isso tem a ver aí com a gente? Vamos ver. Vamos ver se acerta. Não. É o outro. O outro. Bom, esse pelo menos foi. Então, no capítulo 1, né, abordando o capítulo 1, aí eu fiquei pensando, se eu fosse, não sei nem se eu posso mencionar isso, né? Agora está gravando, às vezes vai para o YouTube, pode dar algum problema, mas se eu fosse neopentecostal, nesse capítulo 1 aí já daria para fazer uma mensagem de bênção, é isso aí, vamos avante, que vamos vencer todas as lutas, Deus está conosco, mas eu não sou neopentecostal. Então vamos ver aqui o que o texto fala sobre a questão da desobediência e o fato do povo vir a coabitar, ou seja, habitar junto com um povo idólatra. Né? Qual o grande problema aí? Qual a ordem que Deus havia deixado claro? Você vai, invade a nação, acaba com tudo, destrói ídolos, destrói tudo. Não é para ir lá, afagar, ficar amigo de todo mundo, assimilar a cultura, não. A gente vai ver aí que tem uma ordem clara, né? Não se mistura com o povo. No capítulo 1, eles fazem exatamente o contrário. Não sei se você está aberto aí em Juízes, lá no capítulo 1, mas se você olhar o verso 21, quem está aí? Lê para mim o verso 21, Juízes 1, 21. Já os benjamitas
deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Desobediência, né? Não era essa a ordem, mas eles, vamos deixar aí. E não é só Benjamim, né? No verso 27 é Manassés. Acho que o Manassés, o Benjamim deixou, também vou. Se o Benjamim pode, aqui eu estou só fazendo aí uma brincadeira, né? Não está escrito no texto isso. Mas de repente aí no verso 29 é o Efraim. No verso 30 é o Zebulon. No 31 é o Aser. No 33 é Naftali. Todo mundo passou a coabitar ao invés de fazer o que Deus tinha mandado. E qual era o grande problema desses povos? Idolatria. É algo assim interessante, né? Eu sempre achei assim que o bem devia se sobrepor ao mal, né? Mas infelizmente acontece o inverso, né? O mal consegue se sobrepor ao bem. Ao invés desta mistura fazer com que um povo idólatra começasse a adorar um Deus verdadeiro, inverte, né? Quem adora o Deus verdadeiro começa a se render à idolatria, a deuses falsos. Em Deuteronômio 29, Moisés instruiu o povo claramente como devia viver. Eu tenho aqui, vou ler para você, você não precisa procurar em casa, lá você estuda. Deuteronômio 28, 9. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como já foi jurado. Tem uma condição: quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então tinha aqui uma condição: vocês são um povo santo, vocês são um povo escolhido. Então está tudo certo? Espera aí. Enquanto guardar os meus mandamentos e andar nos meus caminhos, vai tudo correr bem, vai tudo dar certo. E não é isso que acontece, né? Então o capítulo 1 aí é uma descrição de guerras e de desobediência. Vai, invade, era para destruir todo mundo, não destruiu. Então, o requisito para ser um povo santo era ser separado. Na época de Israel, significava obediência à lei. Aí eu fiquei pensando, e será que hoje ainda nós devemos ser um povo separado? Separado aqui eu não quero dizer no sentido de fazer exceção de pessoas, ok? Não é assim, eu não vou me relacionar com aquela pessoa por causa disso, não. O separado aqui é no sentido de costumes, de filosofia do mundo, de sociologia. Será que ainda não serviria para nós atualmente esse conselho, né, que está lá, né? Se guardares os meus mandamentos e andares nos meus caminhos. Será que era só para aquele povo lá? Será que era só para aquela época, só para aquele momento? Será que hoje não devemos, os convertidos, ser um povo separado? Deus sempre deixou claro que Ele não tolera a idolatria. Deus chama a idolatria de se prostituir, compara a prostituição em vários trechos da Bíblia. Então, para Deus é algo muito claro. E em Êxodo 20 está lá: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Não se prostrará diante deles,
nem lhes prestarás culto. Então aqui nós temos uma ordem clara, né? E que nós devemos pensar se nós não devemos tomar cuidado com essa separação também hoje em dia. Nós vamos abordar isso daí, né, com mais cuidado um pouquinho mais para frente. Realmente aqui o negócio é sensível. E o capítulo 2 de Juízes é um resumão. O autor colocou lá um resumão do que já foi e do que viria a acontecer. Ele deu uma visão macro dos fatos e narrou no capítulo 2. No verso de 1 a 5 ele fala da desobediência às ordens de Deus, do que tratou lá no capítulo 1. Do verso 6 ao 10, ele fala da ocupação da terra e da morte de Josué, ele dá um resumo do final do capítulo de Josué. Do verso 11 a 15, ele fala do abandono das leis de Deus e da idolatria. E nos versos de 16 a 23, fala dos juízes para livramento. E aí eu concentrei toda a minha atenção ao capítulo 2, que aborda o 1 e o 3. Então está lá no resumão, do capítulo 2. Eu sempre percebi que aluno gosta muito de resumão. Um dia antes da prova, não dá para dar um resumo. Isso significa, não dá para dar uma dica do que vai cair na prova. Então ele gosta um dia antes da prova, às vezes uns agora que até uma semana antes, professor, passa a semana revisando, né? Quem é professor aí já deu aula, sabe bem o que é isso, né? Então me concentrei aqui, no capítulo 2, o que nós podemos tirar para nós hoje em dia, Será que tem alguma lição aqui que nós podemos aplicar nas nossas vidas? E a gente começa lá no capítulo 2, no verso 2. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Então temos aqui uma reclamação de Deus, uma desobediência clara, que você vê lá no capítulo 1, pelos líderes de Israel. Por quê? Porque Deus queria um povo separado. Se esse povo se misturasse com o povo idólatra, e é o que aconteceu, eles também iriam aderir ao costume desse povo idólatra. A santidade está relacionada, então, com a forma em que nós vivemos, a expressão do que nós somos, as nossas ações. Romanos 12, 2, a gente lê: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O que é esse conformados? É tomar a forma. De novo aqui, essa separação que nós estamos tratando não tem a ver com fazer exceção de pessoas, mas de ser separado dos costumes, das atitudes. A NVI usa: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente ou da vossa mente. Então é algo que Deus exige ainda hoje. Essa mistura com o padrão, com o comportamento do mundo, acaba influenciando de maneira negativa o nosso comportamento. Eu costumo dizer assim: não basta dizer que é salvo, que é convertido, precisa parecer convertido. Ainda mais hoje, né?
nesses tempos atuais, está cheio de gente salva, é gospel que chama hoje, né? Está cheio, né? Então, alguns anos atrás, falar que era convertido, era crente, era até palavrão, ofensa, significava perseguição. Eu sofri um pouquinho disso, né? Mas hoje não, hoje parece que é bonito, né? A pessoa dizer que é convertida, né? Que vai a uma igreja. Mas não é só isso, nós temos que mostrar isso. Eu creio que o salvo, convertido, ele tem que ser diferente em tudo. Na maneira de falar, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar, na maneira de fazer negócios. Todo esse arcabouço, né, vai revelar a quem nós servimos, a quem está nos influenciando. Temos ainda 1 de João 5,19. Depois esses textos aí, todos vocês podem ler, eu vou no final dizer lá, eu criei uma página lá e você vai poder rever o conteúdo das aulas, tá bom? Então fique tranquilo aí que você vai poder, eu sei que vocês gostam muito de estudar a Bíblia, tem uma ânsia incontrolável, então eu vou deixar lá para você conferir tudo isso aí, tá bom? 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. A NVI coloca sob o poder do maligno. Então tem que haver uma diferença, é isso que o João está falando, né? Nós somos de Deus e o mundo está no poder do maligno, então nós não podemos nos amoldar, nos conformar, tomar a forma do padrão do mundo. Ainda 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A NVI traduz concupiscência como cobiça. E traduz a soberba da vida como ostentação de bens. Então esse cobiça, ostentar bens, orgulho, vaidade, não procede do Pai, mas é algo do mundo. Se nós nos misturamos, se nós começamos a adotar o padrão do mundo, isso vai ser trazido para nós também. Isso vai ser trazido para o nosso meio também. O cristão, então, ele está do lado de Deus e contra o mundo, não contra as pessoas. Estou deixando isso bem claro, não é contra pessoas, é contra o mundo, a sociedade, o padrão filosófico, o padrão social implementado pelo mundo. Porque é dito aqui que o mundo jaz no maligno. O mundo faz não a vontade de Deus. Assim como aquele povo vivia na idolatria, a idolatria como consequência tinha uma série de comportamentos que não era o comportamento que Deus estabeleceu na sua lei. E era o que acontecia, né? O pessoal se misturava lá, via as mulheres que eram belas e agradáveis, né? E aí eles acabavam se casando com essas mulheres, ao invés de escolherem as mulheres da tribo de Israel, e acabavam se envolvendo na idolatria. Tem uma história triste, né, na Bíblia, para mim é triste, de um homem que pediu sabedoria. Né? Quem foi mesmo? Salomão. Aí eu falo, mas um homem que quer ter 1000 mulheres, ele não pode ser tão sábio assim. Né? Aí o que ele fazia? Né? Ele tinha uma tática interessante. Para ele conquistar uma nação, ele não ia lá e destruía. Ele fez o mesmo que todo mundo aqui em Juízes 1 fez. Né? Ele ia lá, dá uma olhada lá, a filha do rei é bonitinha, agradável, então vou casar com ela e a gente se une todo esse reino. Era essa
a estratégia expansionista de Salomão, né? Você que se já estudou sabe como isso acabou, né? Não acabou bem, né? No final do reinado de Salomão havia postes ídolos por todos os lugares, né? Então, mais uma vez, um relato de que a mistura não deu muito certo. Um exemplo a ser seguido, e olha aqui no relógio, um exemplo a ser seguido, né, no capítulo 2, no verso 7. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Alguém sabe de onde saiu essa foto aí? Não. Estou tentando descobrir. Alguém sabe de onde saiu essa foto? Tem jeito de ser uma foto antiga da IBASP, né? Opa, olha aí! Provavelmente na frente Quando nós fizemos o curso aí, né, para ser admitido aí na igreja, deram um livrinho para gente, que tinha a história da IBASP e tudo. Aí eu tirei essa foto de lá, ó. Né? Isso aí é o... Opa! Primeira Igreja Batista Alemã em São Paulo. Conhecem, não? Isso aí é no ano de 1926. Estava lá no livrinho, tá bom? Essa informação eu tirei do livrinho. Se tiver alguma coisa errada aí, fala com o autor do livro. Esse templo deve ser da Igreja Batista da Liberdade. Isso. Tem toda uma história lá no livrinho, é bacana. Eu li toda a história lá. Se você esqueceu, bom, se você já nem lembrava mais da foto, é que você esqueceu. Pega o livrinho aí de novo e dá uma lida de novo. Mas por que eu coloquei essa foto aí? Eu fiquei pensando assim, se esse pessoal todo que está aí, né, fala lá 42 membros, vamos supor que fosse possível a estas pessoas ressuscitarem, todos eles ressuscitassem hoje, que viessem aqui frequentar, assistir um culto da IBASP. Será que eles iriam reconhecer o culto da IBASP igual ao que era em 1926? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Teria que ser em alemão, né? Teria que ser em alemão. Eles não iam entender, talvez. Aí eu fiquei pensando, né? Porque eu penso assim, o meu avô, ele pertenceu sempre à Igreja Batista, já é falecido, e aí eu sempre pensei assim, se meu avô ressuscitasse, e ele durante um mês fosse a 4 cultos em alguma igreja, ele depois do final daquele mês, ele ia ajoelhar e pedir, Senhor, mata eu de novo. Não foi essa igreja que eu conheci. Eu não estou falando da IBASP, eu não posso julgar a IBASP, porque eu estou aqui só há 6 meses. Daqui a 6 anos, aí sim, eu vou começar a mostrar todos os defeitos que vocês têm. Brincadeira. Eu estou aqui há 6 meses, eu não posso falar, mas eu já passei por algumas igrejas, então eu posso falar destas onde eu já passei. E eu fico imaginando, né? Eu falei, poxa, esse pessoal todo ressuscitando e vinha aqui na IBASP, será que eles pensariam, né, do atual momento da IBASP, olhando as pessoas, comportamento, conversando com as pessoas? Será que eles iriam pensar? Será que eles iam dizer, olha que bacana, seguiram o nosso exemplo, que legal, né? Está todo mundo seguindo o que a gente ensinou lá em 1926. Irmão, isso não dá, é impossível, o mundo mudou. O mundo mudou, mas a Bíblia não.
A Bíblia é a mesma. Eu troquei recentemente a minha Bíblia, que eu ganhei aqui de presente, uma nova, em comemoração aos 50 anos lá da igreja que a minha família ajudou a fundar, e lembraram de nós, 50 anos depois, mas lembraram. E aí ganhei uma Bíblia em homenagem à fundação da igreja. Mas até então eu tinha uma Bíblia já toda amarelada, caindo aos pedaços, né? E eu gostava dela porque eu lia e falei, nossa, não mudou nada, né? Estão tentando mostrar para mim mudanças, mas eu vou, a Bíblia velhinha, tem 50 anos, não mudou. E aí eu fico pensando, por que será que tem tantas mudanças, né? Então a geração de Josué e seus sucessores, eles transmitiram, alguns deles viram as obras que Deus fez. E nos dias atuais, o que eu vou deixar? O que você vai deixar para a nova geração? O que será? Será que serão coisas boas? Ou será que vai acontecer o que aconteceu lá na narrativa do livro de Juízes? Uma coisa legal é que Deus não age na época da graça como agia lá na época da lei. Isso já é um alívio, né? Já tem um pessoal e um pastor que adora usar o Velho Testamento. Eu falo, ó, eles usam o Velho Testamento só para falar de bênção, mas não usa do castigo, né? Aliás, é uma palavra arriscada, esse negócio de castigo, pecado, está ultrapassado isso daí, né? É isso, ninguém é pecador, é só... Todo mundo é santo, né? Você percebeu já? Tudo que você vê é santo, vai todo mundo para o céu, o sujeito morre, já está com Deus, oh, que bom, maravilha, né? Então, há uma geração, né? E eu fiz parte, né? E alguns irmãos aqui de cabelinhos brancos, outros não tantos, né? Que viveu pela misericórdia de Deus, na confiança de Deus. Há uma geração que superou dificuldade para frequentar a igreja. Eu acho não, é uma ironia, em 1926 não tinha metrô. Tinha muitas ruas que não eram asfaltadas. Ônibus, talvez, era algo raro, né? Então esse pessoal, para ir até a igreja, eles enfrentavam dificuldade. Hoje está fácil, né? Metrô, ônibus, Uber. Eu vou chamar um Uber, pronto, né? Há uma geração que enfrentou grandes dificuldades pelo amor ao Evangelho. Provavelmente essas pessoas tiveram muita dificuldade. Nessa época nem igreja tinha. Era raro as igrejas. Era um país muito católico. Eu vivi um pouco disso daí, né? Eu, na escola, porque quando eu fazia lá o que a gente chamava antes de ginásio, né, eu fui ameaçado de morte porque pregava o Evangelho. Uma colega chegou para mim e falou, Edson, foi um prazer conviver com você, você é uma pessoa muito bacana, mas hoje você vai morrer. Mas por que você está falando isso? Porque o líder do bando daquela época, ele está armado e o negócio é com você, já está tudo arrumado. Estou aqui, não vou me alongar na história. Eu levei uma bofetada daquelas assim, que você fica ouvindo estrelinha em volta, porque estava pregando o Evangelho na sala de aula. Uma quarta-feira, num culto de oração na igreja, jogaram umas bombas aquelas grossonas, né? Quase estourou o tímpano de todo mundo no meio do culto de oração. A igreja era constantemente quebrada, a gente só tinha um pianinho lá elétrico, né? Um pianinho, não um tecladinho, e roubaram. A gente ia fazer culto ao ar livre, xingamentos. Foi um pastor lá na igreja que eu estava, que ele foi para o culto de cadeira de rodas, teve que pôr uma prancha, ele subiu e ele falou, eu hoje estou numa cadeira de rodas porque quando eu fui entrar na igreja,
Lá no Nordeste, um pistoleiro deu vários tiros contra mim. Porque eu pregava o evangelho e não era bem-vindo na cidade. Hoje esse pastor ainda está vivo, se eu não me engano, ele está fazendo missões ali na região de Pirituba, Pico do Jaraguá. Então a gente tem uma geração que enfrentou uma série de sofrimentos que hoje nós não temos. Temos facilidade, metrô, ônibus, Uber, ninguém está perseguindo a gente, está tudo sossegado, igrejas confortáveis. A igreja lá na época nossa não tinha nada, acabava a luz quase sempre, tinha que se virar a luz de velas. E o que nós vamos deixar? Será que nós vamos continuar seguindo essa geração? Ou será que nós vamos ensinar outras coisas para uma outra geração? Em seguida, o que nós vemos? Abandono e idolatria, do verso 10 ao verso 13. Então está lá: não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera. Não queria mais saber, não tinha conhecimento. E aí fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por falta de conhecimento, provavelmente até talvez uma falha nesses que já tinham morrido, de transmitir com afinco esse conhecimento. E hoje? E hoje? Pensa nisso, nós que estamos aqui, o que nós vamos deixar? Qual vai ser a nossa herança? Muitos querem deixar apartamento, dinheiro, estão mais preocupados com isso, Trabalham 30, 40 anos, se arrebentam, se estressam para deixar apartamento para o filho, deixar ele numa vida confortável, Falam para esses filhos que eles têm que progredir na vida, todo mundo tem que ser engenheiro, médico, dentista, para ter orgulho, E a palavra de Deus vai deixando, porque quando outras coisas começam a ocupar o lugar na nossa vida, a gente não tem tempo mais para a palavra de Deus. Isso é fatal, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês, não é nenhuma novidade. Quando outras coisas ocupam o lugar de Deus, a gente vai se afastando aos poucos, vai ficando mais distante aos poucos. Hoje a gente tem aí, o IBGE já coloca isso na estatística dele, uma coisa horrorosa, que é evangélico não praticante. Na década de 70, 80, quando a gente distribuía folheto, batia de casa em casa, o que você é? Então, a gente tem uma igreja, eu sou católico, mas vai na igreja? Não vou. Mas já é católico não praticante. Não existia evangélico não praticante. Mas hoje existe. O IBGE já coloca lá nas suas estatísticas X números de evangélicos. O que é isso, evangélico não praticante? Não entra na minha cabeça o que significa ser evangélico não praticante. Existe uma nova geração que nem conhece os princípios básicos da Bíblia. Eu lá na minha infância, tinha lá as professoras da EBD, eu aprendi sobre Davi, eu aprendi sobre Sansão, sobre Abraão, Isaac, Jacó. Tem um pessoal jovem hoje aí, se você perguntar isso, ele não sabe o que é. Quem foram essas pessoas? Você perguntar do Homem de Ferro, ele sabe, conta a história inteirinha. Mas a história do Davi, ele não sabe contar com detalhes. Uma nova geração, o que aconteceu? O que aconteceu no meio do caminho? Quem é culpado? E aí, eu relembro aí de algo importante, muitas igrejas estão deixando, estão menosprezando, que é a escola bíblica dominical. Praticamente, eu diria que 80% do que eu vi, do que eu aprendi, foi na escola bíblica dominical. Agora, existem igrejas
investindo mais no louvor do que na EBD. Tem receita, tem dinheiro para colocar caixa de som, para guitarra, para não sei o que, para luzes, mas não tem dinheiro para EBD. E é lá na EBD que eu tive as bases sólidas para começar a entender tudo isso lá, a criação. O rapaz que veio aí dar palestra falou que a maioria dos jovens chega na universidade e vira ateu. O crente vai para a universidade e vira ateu. Não teve base sólida. Não tem condições de dialogar, de questionar, porque não teve base. Nesse quesito, irmãos, a EBD é importantíssima. E aí eu faço uma crítica agora à nossa geração. Nossa geração aí é o pessoal que passou dos 50, tá bom? Nós estamos largando algumas atividades na igreja na mão dos jovens. E aí eles ficam fazendo tantas coisas que não tem tempo de vir para a EBD. De novo, eu não estou falando daqui, eu já falei, eu não conheço aqui ainda. Eu estou falando de igrejas que eu já passei. O jovem faz tudo, ele fica ensaiando a musiquinha antes do culto, ele fica passando o som, ele fica arrumando as luzes, ele faz tudo, ele fica circulando pela igreja. Aí você entra na sala da EBD, estou falando da última igreja que eu pertenci, na aula que tinha exclusivo uma sala de jovens, tinha 3. Mas a igreja tinha mais de 50, onde estavam todos os outros? Estão trabalhando para Deus. E aí a minha crítica para essa geração dos 50, 60, 70, 80, vamos estender aí, por que nós não vamos fazer isso aí? E liberar o jovem para assistir a EBD, para ter sólida formação na palavra de Deus. Vamos lá. Vamos aprender a regular som, a equalizar som, a acender luzinha, vamos lá. Vocês têm competência, vocês têm expertise, vocês têm capacidade ainda. Vamos lá, vamos fazer. Olha, tira os jovens daí, vai lá para a EBD, vão aprender. Teve uma igreja que eu fui aí colocaram lá a minha filha, a Madeleine, para ensinar na EBD. Eu falei, não, pode tirar. Não quero ela ensinando na EBD, ela vai aprender. Vai aprender primeiro, vai frequentar as aulas, ouvir, aprender a palavra para depois ensinar. Então é uma crítica aí, de novo, não a vocês, eu não conheço aqui a metodologia da igreja, eu estou falando aqui do que eu já vivi, do que eu sei. Então a gente precisa aí ter atenção a esse detalhe. E aí lá no capítulo 3 fala de 2 juízes, mas que são juízes menores, não tem muito relato a respeito deles. O primeiro lá, o povo é escravizado por 8 anos, depois de 8 anos eles lembram de Deus, por causa das dificuldades, e aí Deus levanta um libertador, o Otiniel, e aí a terra sossega por 40 anos. Esse Otiniel se levanta, vai lá, guerreia, liberta, legal, bacana, a hora que está tudo confortável, o povo relaxa de novo. Nada a ver com nós já aprendemos o que é para fazer, por isso está na Bíblia, Se está na Bíblia, era para a gente ler, aprender e cometer os mesmos erros tudo de novo. Não, mas parece, Parece. Não, A gente devia pegar esse livro de Juízes e aprender com esse livro de Juízes aí, para não fazer tudo de novo. E aí vem o segundo juiz. O povo de novo passou um tempinho, está tudo bem, maravilhoso. Aí eles tornam a fazer o que era mal diante do Senhor. Aí Deus vai, levanta um novo juiz
um novo libertador para livrar das mãos do invasor. E esse ciclo você vai ver nas aulas seguintes aí, ele continua até o final do livro de Juízes. Então, para que foi deixado isso daí, será? Uma historinha? É só para isso? Para a gente entender? Vamos lá, vamos ver o contexto. Quem foi esse? Quem foi aquele? Era filho de quem? De novo, não estou criticando quem faz isso, tá bom? Por favor, são só metodologias diferentes. Mas o que eu quero saber é por que isso foi colocado lá. Para quê? Será que teria qual o objetivo? Não é aprendermos, não é pegarmos o exemplo de um povo que não fez o que era reto, que tinha a voz de Deus. Naquela época Deus falava diretamente com as pessoas. Hoje Deus fala através da palavra, Tem gente aí que chega, Deus falou comigo para eu fazer tal coisa, eu aconselho a procurar um psiquiatra. Porque Deus não fala todo dia hoje com ninguém, Ele fala através da palavra. A gente vai lá ler como esse texto, capítulo 1, 2 e 3, Deus está falando com a gente. Olha, houve uma época, houve um povo, aconteceu isso. Vocês vão fazer o que agora, no presente século? Após ler isso daí, o que vocês vão fazer com isso daí? E aí, eu volto à pergunta: círculos viciosos, existem saída? Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para não lhe obedecerdes em suas concupiscências. É a ordem. Está mandando. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. E aí ele continua, mas então, porque a gente está debaixo da graça, vamos viver pecando? Depois você lê o texto em casa. Se eu colocar tudo aí, depois você não vai ler, tem que levantar sua curiosidade para descobrir o que está escrito depois. Beleza, eu fui salvo, está tudo certo. Querido, se a gente fosse salvo só para ir para o céu, aceitava Cristo e morria. Pronto. Estava resolvido. Será que é só isso? Sou salvo, vou para o céu? Será que não é para sermos uma grande nuvem de testemunhas? Será que não é para glorificarmos a Deus no nosso comportamento, no nosso modo de agir, no modo de falar, no modo de vestir? Tinha um texto aí que eu queria que fosse lido, mas não vai dar tempo, É só para mencionar Tito 2, de 1 a 5, e Tessalonicenses, guarda aí para você ler depois, 2 a 15. No Tessalonicenses 2, e no verso 15, o Paulo fala que as tradições são importantes. Paulo diz, não é para renegar as tradições são importantes. A gente vê como coisa ruim tradição, não é. Nós os ocidentais, o povo do Oriente, eles já estão mais, eles respeitam, eles têm todo um ritual para as coisas tradicionais. Nós achamos o tradicional ruim, tem que mudar, modernizar. O Paulo está falando exatamente diferente quando ele dá o aviso dele para o pessoal de Tessalônica. Falar as tradições, mantenham as tradições, mantenham o que foi ensinado, o que foi passado para vocês, é importante. Relembrar o que esse povo fez aí, que esse povo estava na foto, é importante. Ver como eles se comportavam, como eles agiam, é importante.
São lições para nós no dia de hoje. Não a gente ficar buscando o que o mundo está colocando, modernidade. E aí o Tito 2, de 1 a 5, é só uma provocação, né? Que Paulo fala lá que os idosos, os senhores, têm que ensinar o jovem, né? As mulheres idosas, isso aqui é um aviso para eu parar, eu acho. As mulheres idosas têm que ensinar as filhas, né? E aí tem uma coisa lá que está ultrapassada, devia ser tirado esse versículo que fala: ensine as mulheres mais jovens a serem donas de casa. Olha que coisa ultrapassada, esse Paulo não sabe nada. Serem donas de casa, submissas ao marido. Olha isso, acho que na nova versão aí da Bíblia tem que tirar esse texto, está ultrapassado. Hoje é empoderamento feminino, né? E aí o Paulo vem com essa historinha: ensine as mulheres mais novas a serem, ele fala lá, não dada a vinho, né? Não fofoqueira, etc. Depois você lê. Eu sei que você vai ler, não vai dar muita atenção, porque não interessa muito, né? Mas é importante que a gente guarde isso. Então vamos aprender aqui com o que a gente vê, o foco aí no capítulo 2, dá uma lida, relida, dá uma estudada, né? Que nós podemos aplicar. E cuidado, né? Essa modernidade que é pregada, aí ela tira a nossa atenção. Lá na década de 70, 80, a gente não tinha televisão, a gente não tinha ônibus, não tinha Uber. Aí a gente se dedicava mais a Deus, não tinha distração. Hoje tem muita distração e a gente está se tornando idólatra. Essa é a grande verdade. Infelizmente, nós temos alguns idólatras dentro das nossas igrejas, que estão dando mais valor a outras coisas do que ao verdadeiro Deus. Quem gostaria de orar para a gente encerrar? Pastor. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos em teu nome e de estudarmos a tua palavra. Agradecemos por esse dia maravilhoso que está fazendo. Te agradecemos pela saúde, disposição com que nos trouxeste para cá. Te agradecemos pelo irmão Edson, por suas palavras, pelo ensinamento. Pedimos, ó Pai, que tu nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática aquilo que nos é passado e ajuda-nos, Senhor Deus, a nunca nos distrairmos e nos desviarmos daquilo que tu, Senhor, tem falado na tua palavra. Também ajuda-nos para que consigamos ensinar as próximas gerações, dando exemplo tanto com as nossas palavras quanto com nossas vidas, de submissão e de obediência aos teus mandamentos, de adoração e de verdadeiro culto à tua pessoa. Ajuda-nos também a nós mesmos vigiarmos, nos dedicarmos ao estudo, nos dedicarmos à comunhão e à santidade de vida. Pedimos que tu abençoe o culto que virá em seguida e permita, Senhor Deus, que sejamos cheios do teu Santo Espírito e que ouçamos a tua voz em todos os momentos. É a oração que eu faço, em teu santo nome. Amém. Amém.